Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instituir o projeto de lei de número 5884/2019, que dispõe sobre as instituições comunitárias de educação básica, conforme o requerimento de número 5 de 2023, a CCJ, de iniciativa da senadora Augusta Brito. A presente reunião será semipresencial, sendo permitida a participação remota das senhoras e dos senhores senadores e dos convidados por sistema de videoconferência para exposição e debate. Esta reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos e cidadãs que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-los por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu gostaria agora de compor a mesa, convidando aqui os senhores e as senhoras convidados que irão aqui palestrar hoje. O senhor Alexandro do Nascimento Santos, tenho o prazer, por favor, de sentar aqui na nossa mesa, diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica da Secretaria de Educação Básica, representando aqui o Ministério da Educação. A senhora Cristina Velasquez, que é articuladora pedagógica da Rede de Organizações Sociais da Pedagogia WOFDOF, né? Representante das instituições comunitárias de educação básica. E, de forma remota, nós temos a presença da senhora Guelda Andrade e também do senhor Heleno Manuel Gomes de Araújo Filho. Também gostaria de convidar para compor a mesa a senhora Andressa Pelando, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E agora, de acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, podem sentar. Fiquem à vontade, se sintam acolhidos aqui nessa nossa comissão. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de perguntas por senadores e senadoras que estiverem inscritos. A palavra às senadoras e os senadores será concedida na ordem de inscrição. Os senadores também farão pergunta de 3 minutos e a gente vai aqui dando início já, concedendo a palavra ao senhor Alexandro do Nascimento, que disporá de 5 minutos regimentais, podendo aí ser prolongado conforme a necessidade. Muito bom dia a todas e todos. Na figura da senadora Augusta Brito, eu saúdo todas as senadoras e senadores desta casa, também as minhas companheiras aqui na mesa. Faço aqui a representação do ministro Camilo Santana, da secretária Kátia Schweikhardt, da Secretaria de Educação Básica, para dialogar sobre esse projeto de lei bastante importante para o campo legal da educação brasileira, uma vez que nós fizemos uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para criar uma categoria específica para as escolas comunitárias que antes faziam parte da categoria de escolas privadas, e agora elas são uma categoria específica dentro do nosso ordenamento jurídico, educacional. Para nós é importante que isso tenha a atenção da sociedade, principalmente porque as instituições comunitárias, de longa data, contribuem para a educação brasileira, seja no nível da educação básica, seja no nível da educação superior. Então, há um reconhecimento por parte da sociedade e por parte do Estado da relevância dessas instituições comunitárias que fazem não só um apoio para que nós possamos atender
a totalidade dos estudantes que são sujeitos do direito à educação, mas que também permitem um campo de experimentação pedagógica, experimentação educacional, que muitas vezes, pelo gigantismo do Estado, não é tão simples de ser feito dentro das escolas regulares. Então, a primeira coisa é reconhecer a relevância, a importância do campo comunitário, da sociedade civil, na oferta, na garantia do direito humano à educação e nesse diálogo com as formas regulares estatais, né, puramente estatais, de oferta pelo direito humano à educação. Entretanto, nós gostaríamos de sublinhar aqui dois aspectos que nos chamam a atenção e que merecem cuidado na nossa avaliação, porque podem gerar algumas ambiguidades jurídicas, né? O primeiro ponto, e acho que esse ponto foi levantado na Comissão de Educação, no relatório do senador Plínio, diz respeito à inclusão das instituições do tipo cooperativa, como a possibilidade de figura jurídica para as escolas comunitárias. A nosso juízo, o Estatuto das Cooperativas confronta a lógica jurídica das instituições comunitárias. Então, nós acompanhamos a avaliação da Comissão de Educação, sugerindo a supressão dessa redação no inciso 1º. Também nos chama a atenção uma possível ambiguidade jurídica quando, no inciso 3º, se propõe que um dos objetivos das escolas comunitárias seja prestar serviços de educação básica de forma substitutiva àquela ofertada pelo Estado, sem determinar quais etapas e quais modalidades isso é aplicado. E, para nós, isso é um risco jurídico por causa do novo Fundeb, que determinou quais são as etapas e modalidades que poderiam receber investimento público dos entes subnacionais na modalidade de convênio, né? A lei do Fundeb restringiu a educação infantil de 0 a 3 anos, as chamadas creches. De fato, cerca de 63% dos municípios fazem algum tipo de atendimento na forma conveniada para 0 a 3 anos. Também há a possibilidade excepcional, enquanto a gente não atende 100% das crianças de 4 a 5, que esse recurso possa ser utilizado ali. Na educação especial, né? É o tempo, né? Na educação especial, seja na modalidade de atendimento educacional especializado, seja em outras modalidades que possam ser propostas, na educação do campo. Então, a nosso ver, a nosso juízo, nós precisaríamos cuidar para que o inciso 3º estabeleça que poderá ser ofertada no modelo que está proposto, desde que respeitadas as limitações estabelecidas pelo Fundeb para o investimento. Por que para nós isso é importante? Porque muitos municípios, sobretudo os pequenos municípios brasileiros, só possuem os recursos do Fundeb para investir em educação. Então, se a gente permitir que esse recurso seja utilizado dentro das restrições do fundo, tudo bem, mas se o município, porventura, achar que está livre para investir em modelos de convênio para além dos limites do fundo, a gente vai estar gerando uma insegurança jurídica para os gestores municipais, isso pode ser muito arriscado. E, por fim, nos chamou muita atenção a emenda apresentada pelo nobre senador Flávio Bolsonaro, incluindo a possibilidade do projeto de lei também ser o caminho para que se permita a educação domiciliar no Brasil. Sobre esse aspecto, nós temos reservas, porque a gente considera que esse tema está em debate no Parlamento, com outros projetos de lei que estão sendo discutidos em diferentes comissões, e que, até onde nos consta, o Supremo Tribunal Federal, apesar de não ter declarado a inconstitucionalidade da matéria, se manifestou no sentido de que existe um conflito de princípios normativos entre o direito subjetivo à educação das crianças e o direito fundamental dos pais quanto à liberdade de educar,
e que, portanto, essa matéria exige um sopesamento muito cuidadoso, um debate muito aprofundado, para que a gente não esteja ferindo ou colocando em risco nem o direito fundamental das crianças de frequentar a escola e nem o direito fundamental das famílias de incidir sobre o processo educacional. Nos parece que seria prudente que esta emenda fosse olhada com bastante atenção nesta comissão e que talvez fosse o caso de, como ela foi apresentada apenas aqui, de retornar o debate à Comissão de Educação de modo que pudesse ser apreciado de maneira mais cuidadosa. Se houver acolhimento dessa nossa visão, a nossa sugestão, então, é que a gente retire esse item do PL, e aí ele segue, ou então que ele retorne à Comissão de Educação para que o mérito da medida seja avaliada mais cuidadosamente, mais detidamente. É isso que eu tinha inicialmente. Senadora, devolvo a palavra. Obrigada, Alexandro. E agora, dando sequência, eu queria registrar aqui a presença também do senador Renan, que chegou agora, e já passar aqui para a nossa segunda convidada, que é a senhora Cristina Velasquez, que também poderá usar aí 5 minutos. Obrigada, senadora. Em seu nome, cumprimento a todos da mesa, meus colegas aqui presentes, a todos vocês. Eu represento aqui a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, que existe há 25 anos e agrega tanto escolas, todas as escolas são escolas comunitárias, associativas, e também temos escolas públicas, que também trabalham diante a esses princípios da educação humanizadora ligada à pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que existe há mais de 100 anos, e ela veio para o Brasil há cerca de 65 anos atrás. A primeira escola em São Paulo. Hoje nós temos 260 escolas pelo Brasil, sendo que 35 delas operam da maneira conveniada, ou são públicas, ou são associativas gratuitas, que trabalham com a vulnerabilidade infantil e juvenil. As escolas estão distribuídas nos territórios em mais de 22 estados, né, do Brasil, e nós temos cerca de 20, que são as mais antigas, que teriam de 60 anos a 30 anos, e elas têm uma gestão democrática na sua essência, né? Elas trabalham com uma imagem de um compromisso fraterno no campo econômico. Algumas delas não têm mensalidades, elas trabalham com o compartilhar da transparência fiscal dos custos dessa unidade escolar, e a sua comunidade é que gere e sustenta essa escola. Portanto, os recursos vêm da própria sociedade civil e são gerenciados por ela, né? Essa gestão democrática, ela inclui a participação mais horizontalizada, essa fraternidade econômica no campo das leis, a busca de acordos, portanto, caminhando para uma certa igualdade de direitos, e no campo cultural, espiritual, digamos assim, a liberdade para que essas escolas e as pessoas que estão nessas escolas estejam livres relacionado às suas crenças, religiões. Então, isso é muito importante para esse grupo de escolas, 260 no Brasil. Outros exemplos dessa gestão democrática é a transparência fiscal, né? Elas trabalham muito com assembleias, portanto, a comunidade escolar participa dessa gestão e toma conhecimento do uso desses recursos, que, na verdade, são arrecadados pelas contribuições das próprias famílias, né? Existem comissões de trabalho. Uma escola grande pode ter de 10 a 15 comissões, algumas temporárias, outras permanentes. Existem grupos que se apoiam mutuamente, como grupos de secretários escolares, grupos de gestores administrativos dessas escolas, e outros grupos que buscam trabalhar essa gestão democrática. Interessante lembrar o exemplo de uma que existe aqui no DF, que é a 316 Norte, é uma escola que atende 400 alunos, tem 22 salas, é uma escola pública, inspirada na pedagogia Waldorf, que tem o seu PPP aprovado desde 2019, com as suas particularidades, e ela também consegue realizar toda essa gestão democrática que naturalmente está contida na LDB. Então, a LDB apoia, né, totalmente
o diálogo que existe dessa linha pedagógica, que é uma linha que dialoga com várias outras, com tudo aquilo que nós temos na BNCC e na LDB. Nós temos 2 escolas públicas, por exemplo, em Nova Friburgo, que tem mais de 30 anos. Elas têm associações mantenedoras que apoiam... Posso continuar? Pode. E são exemplos, né? E essas organizações, elas podem gerir por ano, a depender do estado e da quantidade de alunos, milhões, né, de reais. Em média, o custo por aluno, né, é bem maior, mas esse dinheiro vem a partir de tanto de doações quanto da própria comunidade escolar, como de parcerias, né? Algumas delas por convênios também. Então, a gente apreciou muito esse PL, realmente é um projeto de lei que ele pode vir a regulamentar, né, uma vez que já essa modalidade de escola comunitária, como o Alexandre mencionou, está com, né, agora ela existe reconhecidamente, e nós ficamos com algumas questões, na verdade, algumas pontuações, né, sobre a questão da verificação dessa transparência fiscal, né? Como esse caminho se daria através de um tribunal de contas local, através de um tribunal de contas estadual, em que medida essa pluralidade pedagógica garantida pela LDB, garantida pela BNCC e pelos currículos locais também podem manter a sua essência, né? Também a questão da educação, né, de um Estado laico, como nós podemos visualizar esses ganhos a partir desse PL. Nós acreditamos que isso seja possível na nossa análise e acreditamos que esse projeto de lei pode contribuir com as lacunas, né, que existem no país para a universalização da educação infantil, que ainda existem muitas regiões, né, que necessitam desse apoio, né? E também gostaria de ressaltar esses aspectos que foram mencionados aqui, que nos trazem também uma certa dúvida em relação ao repasse de verbas, né, pelo Fundeb, para quais categorias, como seria isso para outras áreas que não as já mencionadas, educação infantil, escola no campo, como seria, por exemplo, para o ensino fundamental. E, então, enfim, eu encerro aqui essa minha primeira contribuição, agradecendo esse momento e também valorizando a possibilidade de diálogo, que esse diálogo possa ser mais amplo para toda a comunidade escolar, porque existem escolas comunitárias do campo, muitas escolas comunitárias mantidas por associação de agricultores. As comunidades indígenas são comunidades que devem ser ouvidas porque elas têm características muito particulares, as comunidades quilombolas, né? E nós, né, esse grupo de escolas ao qual eu represento hoje também são escolas que são muito ligadas aos territórios onde elas existem. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Estou aprendendo hoje com essa audiência pública. Eu não sabia que já tinham aí 260 escolas, e inclusive uma aqui, né, em Brasília. E eu pedi até para fazer uma pesquisa para poder entender melhor qual é o significado desse projeto, né, esse projeto de lei. E que bom que estou tendo a oportunidade aqui, né, de estar escutando, ouvindo a vocês que já estão realmente inteiradas de todo o projeto, parabenizar a senadora que foi a que fez a proposição desse projeto e dizer que a audiência pública é isso, né? É para a gente discutir, tirar dúvida, acrescentar ou diminuir, enfim, adequar realmente a realidade de quem está lá na ponta fazendo acontecer. E agora a próxima a próxima convidada é de forma virtual, não é? Ela já está pronta, já posso chamar? Então, já vou chamar agora a senhora Guelda Andrade, aí depois eu vou chamar a senhora Andressa, tá bom? Pode ser assim? Vamos agora ouvir a senhora Guelda Andrade. Bom dia a todos e todas. Bom dia ao meu presidente Heleno. Bom dia a essa mesa, a todas as pessoas que estão participando de forma presencial e virtual. Bem, esse é um tema bastante delicado, mas que nós precisamos fazer um diálogo de forma muito tranquila para que a gente possa chegar num ponto que contemple, de fato, a educação pública brasileira. Primeiro, nós precisamos compreender
fazer o seguinte questionamento: nós precisamos de mais legislações para regulamentar mais alguma coisa, considerando que essas escolas, né, essas escolas comunitárias, filantrópicas, enfim, as confessionais, todas elas já existem, elas já têm uma legislação que regulamenta todos os convênios e todas as formas de parcerias. Então, considerando ainda que essa legislação não revoga nenhuma das outras. Então, no nosso entendimento, nós não temos a necessidade de mais uma legislação. Nós precisamos, de fato, fazer cumprir aquilo que já tem, que já existe. Elas já estão todas regulamentadas. Também é importante a gente destacar que essas parcerias, elas são de caráter de exceção, considerando que nós temos um plano nacional que avança para a universalização das matrículas. Então, lá no artigo 7º do Fundeb, lá está bem desenhado que quem que poderão, conforme estabelecido lá no artigo 7º da lei do Fundeb, a excepcionalidade é apenas para as creches, a pré-escola, até que a gente consiga atingir a universalização das matrículas. A educação do campo, a educação especial. E lembrando ainda, se a gente amplia essas escolas, o Estado deixa de cumprir o seu papel. Nós precisamos entender que filantropia não pode ser compreendida ou confundida com o direito à educação. O direito à educação é um dever do Estado e o Estado é que precisa cumprir esse papel. Caso a gente amplie, nós entendemos que aquilo que já existe pode permanecer, nós podemos permanecer com aquilo que tem, mas nós não podemos ampliar. Se a gente amplia, a gente cai na vala do assistencialismo, como aconteceu no passado. E aí o direito à educação não pode ser confundido dessa forma. Primeiro, porque a gente vai acontecer uma precarização da oferta da educação. A gente esbarra na questão da valorização profissional dos trabalhadores que atuam nessas escolas. Então, nós precisamos, esse modelo de assistencialismo, isso ficou lá atrás, nós já avançamos e nós precisamos avançar principalmente para a aprovação do Sistema Nacional de Educação, que aí sim nós teremos um pacto federativo que vai estabelecer de forma justa com os estados e com os municípios. Nós precisamos, além disso, avançar para a regulamentação de alguns pontos do Fundeb, porque nós precisamos de ampliar o financiamento da educação para garantir a educação pública de qualidade. Então, os recursos públicos, nós precisamos sempre demarcar o território, ter a compreensão de que os recursos públicos são para atender a educação pública. Nós não podemos criar mais uma legislação para que a gente pulverize os recursos da educação pública e a gente não consiga atender nenhum lado. Tem um trecho do relator desse projeto que ele fala que a educação pública não está dando conta de atender a sua demanda. De fato, nós estamos na situação que estamos por falta de investimento público na educação pública. A partir do momento que a gente investir de fato em educação... 15 segundos. A partir do momento que a gente de fato investir em educação, como o Brasil precisa ser atendido, considerando todo o seu território diferenciado, nós teremos educação pública de qualidade e conseguiremos atender de fato com a necessidade, toda a demanda que é necessária. Então, mais uma vez, reforçar que a educação pública é para atender educação pública e gratuita. A presidência agradece também a contribuição da senhora Guelda, já diz que
Aqui no final a gente vai ver como pode ser encaminhado. Não chego ainda no final, não, a gente ainda vai poder discutir, mas o que é que vai poder ser encaminhado, pegando algumas sugestões que eu estou aqui achando que são importantes e que os convidados aqui podem também fazer outras sugestões que ainda não fizeram. E agora eu vou passar a palavra à senhora Andressa, que também poderá usar aí os 5 minutos e, se for necessário, também podendo ampliar. Obrigada, senadora Augusta. Agradecida também pelo convite para essa audiência pública. Queria cumprimentar também o Alex, do Ministério da Educação, Cristina, saudar todas as pessoas presentes também virtualmente. Eu trouxe algumas questões também que dialogam muito com as falas que foram anteriormente, eu vou tentar não repetir, mas pontuar, né, precisamente. Primeiro, queria dizer que conheço muito, né, o trabalho das escolas Waldorf. Eu trabalhei muito tempo na Aliança pela Infância, que é uma organização que atua pelo direito à educação, pelo direito da infância, de ser infância, né, das crianças, e que tem uma ligação muito forte com a pedagogia Waldorf, já que, inclusive, foi fundada pela Ute Kramer, que... Queria deixar aqui também o registro aí nas notas taquigráficas desse Senado, de reverência à Ute, que é uma grande mestre, assim, para mim e para muitas pessoas em termos de pedagogia, e que foi uma, né, das fundadoras desse movimento aqui no Brasil. E também saudar a iniciativa, né, de avançar na regulamentação das escolas comunitárias. Na história, né, do Brasil, as escolas comunitárias foram surgindo, né, a partir de uma deficiência vista, né, pelo Estado há muito tempo atrás, de suprir as vagas, né, nas escolas, especialmente em lugares remotos, né, em lugares com dificuldade de acesso e garantia de diversos direitos. E que são referenciadas como uma educação vinculada ao território, vinculada a movimentos populares, vinculada a uma educação comunitária, coletiva, de gestão democrática. Então, a gente valoriza muito, né, a perspectiva das escolas comunitárias. A gente tem um trabalho muito forte também fora do Brasil, e em vários países do mundo as escolas públicas e gratuitas estatais são comunitárias. Né? Não existe essa diferenciação aqui no Brasil. A gente tem, muitas escolas comunitárias se tornam estatais, muitas vezes, né? A gente tem também o exemplo de várias escolas do MST, que também já são referenciadas no Brasil, no próprio mundo. O próprio Banco Mundial já referenciou as escolas do MST como um exemplo de escola que é construída pela comunidade e que tem esse papel público, né, de serviço público a prestar. Eu queria reiterar 2 pontos sobre esse texto, né, dar uma sugestão. Primeiro, que trazer o que a Guelda, que faz parte do nosso comitê diretivo também, saudar aqui a professora Guelda, trouxe sobre a questão de as escolas comunitárias, as escolas privadas filantrópicas ou as escolas privadas confessionais, elas são uma alternativa na oferta dos serviços públicos nos casos em que não são proporcionados diretamente por entidades públicas estatais, e nessa alternativa é exceção para o repasse de verbas públicas para essas escolas. Isso está previsto no texto desse projeto de lei, no artigo 2º, como um dos incisos, e que garante justamente o que está preconizado no que o professor Alexandro trouxe em relação à referência do Fundeb, né, que é uma emenda à Constituição, e, portanto, essa legislação precisa estar dentro do que prevê a nossa Constituição. Então, é importante que fique bem caracterizado o que são, né, essas etapas e modalidades que podem ser redistribuídas desse recurso público. O ponto 2 é que essa definição e implementação, né, de uma política de atendimento, ela tem que buscar uma transição entre o desordenamento existente para o estabelecimento de uma política que garanta o cumprimento de critérios de qualidade, né,
tendo uma presença regulatória do poder público, buscando essa transição permanente, qualificada da rede comunitárias para o sistema estatal, né, quando ela está substituindo, entre aspas, o lugar do Estado, né? E aí a gente precisa entender historicamente a precariedade de várias instituições comunitárias, né, em termos de recursos, de precariedade de instalação, baixa qualificação profissional, baixa existência de projetos políticos pedagógicos, né, uma rotatividade muito grande de mão de obra. Então, a gente precisa garantir nesse projeto um colchão para essa regulamentação, não só para a autorização que elas possam funcionar, como também para monitorar e avaliar, né, essa atuação. E aí eu queria indicar para a relatoria que olhasse para os princípios de Abidjan, que são princípios que foram aprovados em 2018, em Abidjan, na Costa do Marfim. Eles reúnem todo o arcabouço de direitos humanos a nível internacional, foi feito por especialistas do mundo inteiro, a gente participou da construção desses princípios. Hoje eles são referenciados pela ONU, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela União Africana, pela Comissão Europeia, pela Relatoria da ONU pelo Direito à Educação, enfim, uma série de organismos internacionais, e que olha justamente para esse lugar da regulamentação da atuação que não é pública, né? As comunitárias ficam aí nesse meio do caminho, mas que também da regulamentação do setor privado na educação. Então, ele reúne vários artigos de declarações olhando para esse contexto e fala muito das escolas comunitárias. E eu bati, né, o projeto de lei com os princípios de Abidjan, e ele traz um avanço em relação à LDB, à legislação em vários aspectos, mas ainda falta. Então, se a gente for, de fato, fazer um projeto, né, com fôlego, eu acho que vale a pena a comissão, a relatoria, se debruçar sobre isso e olhar para os princípios de Abidjan. A gente traduziu para o português, então está à disposição. E, por fim, e aí reiterar o que já foi colocado pelo professor Alexandro, a emenda 2, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, ela é basicamente um penduricalho nesse projeto, né? A educação domiciliar precisa ser discutida na sua especificidade e em várias comissões. A própria Comissão de Educação do Senado, no ano passado, aprovou uma série de audiências públicas para tratar do tema, né? Está dedicada a pensar esse tema também. Então, não achamos que ela deve estar dentro desse projeto de lei, que tem muito a ganhar se ele for aprovado, mas muito a perder se tiver essa emenda incorporada, né? Primeiro porque essa educação é domiciliar, ela não é comunitária. Então, não tem como a gente garantir que a educação domiciliar esteja caracterizada como comunitária, porque o comunitário vai além do espaço privado e do espaço da família. Além disso, a educação em instituições comunitárias é tida pelo arcabouço legal como uma educação formal para a garantia da educação plena, integral, dos seres humanos, né, em harmonia com questões da comunidade, produzindo mais sociabilidade, né? Então, uma educação cidadã, uma educação democrática, que não acontece se ela só estiver restrita ao ambiente familiar, porque é preciso o acesso às diversidades, às questões do território, a questões que vão além do âmbito familiar, que é um dos milhares de argumentos que a gente já deu nas comissões na Câmara, nas comissões do Senado, que já debateram a educação domiciliar. E, por fim, a educação, né, acho que uma das melhores definições de educação é a apropriação de cultura. E a cultura que existe são várias, né? São várias culturas que a gente pode produzir e ressignificar dentro da sociedade, e isso não acontece só no ambiente familiar. Então, a própria educação domiciliar é contrária à síntese do que é a educação.
que é a apropriação de cultura. Então, a gente defende que isso precisa estar discutido na Comissão de Educação, inclusive esse projeto de lei já passou pela Comissão de Educação e não cabe à CCJ, né, enquanto uma comissão que não vai discutir esse mérito específico sobre educação domiciliar, aprovar esse tipo de emenda, deveria ter sido discutida na Comissão de Educação. Então, a gente se coloca contra essa emenda e em apoio de mais de 400 organizações da sociedade civil que já se colocaram contra a educação domiciliar como um todo. Então, era um pouco isso, né, pontuar essa questão e sugerir que seja aprofundado esse projeto de lei, que tem um fôlego aí para que a gente possa regulamentar melhor essa atuação para garantir qualidade em todas as instituições de ensino, seja elas públicas, estatais ou comunitárias. Obrigada. Obrigada, eu agradeço. A senhora Andressa foi muito esclarecedor também a fala. Queria registrar aqui a presença do senador Rogério Carvalho. Obrigada por estar aqui. Acho essa temática, esse assunto muito importante, muito sério, realmente, como já venham percebendo aqui com as falas dos nossos convidados. Mas a gente tem um último convidado para ser ouvido de forma virtual, que é o senhor Heleno Manuel Gomes de Araújo Filho, que é coordenador do Fórum Nacional de Educação. Já está pronto? Já pode botar ele aí para a gente ouvi-lo. Também tendo 5 minutos, se for necessário, a gente pode também ampliar o tempo. Obrigado, senadora Augusta. Desejo um bom dia à senadora e aos senadores presentes, as convidadas e convidados também para esta audiência pública, né, aproveitando aí a todos, todas e todos que nos acompanham. Senadora, eu represento o Fórum Nacional de Educação, e este ano voltou a ter a coordenação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, depois de ser impedida em 2017 com a portaria 577, que de forma monocrática interviu na composição do Fórum Nacional da Educação, e ele foi recomposto agora em abril deste ano, com as suas 51 entidades que participam, entre titulares e suplentes, de todos os setores da educação, pública, privada, comunitárias, básica, superior, profissional. E minha fala aqui será com base nos documentos das conferências nacionais de educação que nós realizamos, principalmente a primeira Conferência Nacional de Educação, realizada e organizada pela sociedade civil, financiada pelo poder público, que foi a CONAI 2010, e, na sequência, a CONAI 2014, que também teve uma forte contribuição na aprovação do Plano Nacional de Educação. Nesse sentido, eu quero destacar o documento nacional da Conferência de Educação, CONAI, que nós afirmamos que todo atendimento, né, seja obrigatoriamente assegurado diretamente na rede pública, na perspectiva da educação inclusiva e com base nos princípios constitucionais que estão determinados no artigo 206 da Constituição Federal. Então, dessa base que o Fórum Nacional da Educação e suas entidades representativas se colocam, destacando, dentro desses princípios, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a valorização dos profissionais da educação escolar, quando garante a esses profissionais o plano de cargos e carreira, e ingresso exclusivamente por concurso público aos das redes públicas. Princípio da gestão democrática na forma da lei, que precisamos regulamentar em nosso país, princípio da garantia de padrão de qualidade, e o princípio da garantia do piso salarial profissional nacional aos profissionais da educação da escola pública. Então, trago esses princípios referendados no documento final da CONAI para reafirmar a necessidade de atendimento desses princípios nas escolas públicas, nas redes públicas, e quando o Estado delega essa atribuição fora do seu espaço de atuação, organizações sociais, nós corremos os riscos, né, de não atender aos princípios constitucionais com relação ao ensino, à educação brasileira. Quero destacar também para esse debate o que é afirmado no artigo 213 da Constituição Federal, no seu parágrafo único,
que também já trata do processo de convênios, né, com as comunitárias, confessionais e filantrópicas, mas afirma, no final do parágrafo, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Trago isso porque nos preocupa estarmos discutindo uma regulamentação já existente de escolas, né, comunitárias, onde o Estado ainda não deu conta de atender, de cumprir o seu dever e de atender às demandas, né, colocadas para a população brasileira. E essa última informação que tivemos, né, a partir da fiscalização feita pelos tribunais de contas de vários estados, é bastante preocupante. Os TCEs revelam que 57% das salas de aulas do país são inadequadas, né, para garantir o processo de ensino e aprendizagem. Então, isso é preocupante porque, com base nessa situação, é que muitas vezes discutimos um processo de regulamentação de tirar o papel do Estado e delegar a organizações sociais, seja comunitárias, confessionais, filantrópicas ou outras, conforme a legislação, e deixando, né, de cumprir a sua tarefa, o seu trabalho nesse processo. Por isso, sobre o PL 5884, nós entendemos que a legislação, com base no artigo 213 da Constituição Federal, ela já dá conta da perspectiva do convênio, das relações com as comunitárias, confessionais e filantrópicas. Então, nós também indicamos que não necessitamos de uma nova lei que trate do processo. Precisa, sim, fazer alguns ajustes, né, porque a Lei 13.868 de 2019, ao alterar lá o inciso 3º do artigo 19 da LDB, terminou deixando um vácuo nesse processo. Onde estava bem amarrado lá no artigo 20 da LDB, houve aí um processo de afrouxamento nessa legislação que precisa ser revisto. Mas uma nova lei, não sentimos a necessidade de que ela venha a ser incorporada. Por isso indicamos, né, como já foi colocado aqui, algumas alterações na lei, mas indicamos até o arquivamento desse projeto de lei e um debate, né, com base no que já está colocado no artigo 19 e no antigo artigo 20 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. E ainda, para finalizar, senadora Augusta, nós do Fórum Nacional da Educação consideramos que é vital que se estabeleça a lei do Sistema Nacional de Educação, né, como forma de organização que viabilize o alcance aí de todos os fins da educação, em sintonia com os estatutos constitucionais, né, o regime de colaboração previsto nos sistemas de ensino, federal, estadual, distrital e municipal, para que se torne viável, né, para que as esferas consigam, através do seu poder público, da União, dos estados e municípios, cumprir a sua tarefa de garantir o acesso a toda a população brasileira à cultura, à educação e à ciência, como também prevê o artigo 23, inciso 5º da Constituição Federal. Eu trago esses elementos na perspectiva do Fórum Nacional da Educação para reafirmar que é necessário cumprir a Constituição que já tem estabelecido e que não necessitamos de uma nova lei que venha regulamentar essa relação do poder público com as comunitárias, confessionais e filantrópicas. Obrigado pela atenção. Obrigada. A presidência agradece também ao senhor Helena, aí representando o Fórum de Educação. E agora a gente já abre aqui para as perguntas, já começando aqui, tendo o prazer de ouvir o senador Rogério Carvalho, que também poderá usar o tempo que achar necessário. Obrigado, senadora Augusta. Eu queria cumprimentar a professora, deve ser a professora Cristina Velasquez, a professora Andresa Pelanda e o professor... Aí eu não consigo enxergar mais. Como é que é seu nome? Alexandro. Desculpa, é porque a visão de longe também já está ficando ruim. Primeiro, tem uma confusão aqui, eu acho que sobre instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas. No Brasil, as escolas, dependendo da sua natureza jurídica, elas sempre funcionaram e funcionaram harmoniosamente, inclusive as privadas. Não é uma questão central
no debate sobre a educação no Brasil. A centralidade do debate na educação no Brasil é como universalizar e como garantir a qualidade da nossa educação. E a qualidade da nossa educação, obrigatoriamente, passa por um grande debate sobre processo pedagógico e as competências que o nosso estudante do ensino fundamental, do ensino médio, como é que ele desenvolve a capacidade de aprender e de continuar aprendendo ao longo da vida. Que metodologias e de que forma nós vamos estruturar tanto o hardware, que é a infraestrutura, quanto o software, que é o programa, que é a agenda do aluno durante nas atividades escolares, para garantir que ele consiga ter essa desenvoltura, esse olhar em perspectiva, esse olhar para o futuro, essa capacidade de se inserir, de estar inserido, essa capacidade de incorporar valores fundamentais que têm se perdido na sociedade, o da solidariedade, da fraternidade, né, que são fundamentais. E a escola, ela é um lugar fundamental para a sociabilização da nossa juventude e das nossas crianças. Quando se fala em ensino ou a escola familiar ou ensino doméstico dentro de casa, aprender, você aprende em qualquer lugar, mas se sociabilizar, a troca, a conviver com o diferente, conviver com a diversidade, conviver com as perdas, as decepções, as alegrias, ganhar, perder, né? Se defender, tudo isso é um processo de aprendizagem que a escola é fundamental. Então, eu queria sensibilizar o nosso relator, o professor, o senador Plínio, sobre essa questão de que a escola, ela não é só um lugar para aprender um conteúdo formal. Ela é um lugar de convivência e de aprender a conviver. Numa sociedade que caminha para um processo estrutural neofascista. Por que eu digo isso? Porque a cultura do cancelamento, a cultura do isolamento em grupos de afinidade, de redes sociais, essa é uma estrutura neofascista, certo? Em que o diferente, em que o diverso, em que não se submete a uma determinada hierarquia dentro de um determinado grupo, é eliminado. A escola não é lugar de eliminação, não é lugar de discriminação, não é lugar de subjugação, é um lugar do aprender a conviver com o diferente, com o diverso, com a multiplicidade de culturas, de etnias, de raças, e um lugar onde devemos aprender a respeitar, construir, incorporar na nossa forma de se conduzir na vida o respeito ao outro, o respeito ao coletivo, o respeito à vida, o respeito às liberdades individuais, o respeito como centro fundamental de uma educação humana que precisa ser resgatado, inclusive para reduzir o risco da violência que pode ser gerado a partir das relações internas na escola, que é um tema complexo, que é outro tema que a gente fica sempre na periferia e sempre achando que é botar a polícia na porta, não, tem a ver com esse neofascismo estrutural que nós estamos falando. Nós estamos falando de crianças que se sentem excluídas e que foram canceladas ou que se sentem no direito de cancelar outras.
porque tem culturalmente isso instituído dentro de si, porque o respeito, porque... Então, veja como é complexo e como é difícil a gente retomar. Então, excluir, tirar da escola as nossas crianças, os nossos adolescentes, é uma forma da gente piorar ainda mais este cenário de desrespeito e de exclusão e de cancelamento que virou uma prática normal, né? O desrespeito é normal, a intolerância é normal. Nós precisamos inverter, né? A tolerância é o normal, o respeito é o normal, a convivência com a diversidade é o normal. Isso sim, e essa normalidade só é possível no conviver, só é possível nas dificuldades, né? Quando me falam, às vezes, do esporte, não, o esporte é bom para a saúde. O esporte não é uma prática física, como as pessoas falam, exclusiva, é uma linguagem. É uma linguagem para aprender a superar desafios, é uma linguagem para aprender a perder, aprender a ganhar, respeitar regras. É uma linguagem, como são outras linguagens, como, por exemplo, quando se fala de arte, não é perder tempo na escola, a arte é outra linguagem universal, que ele coloca em contato e relacionado com qualquer parte do universo. A música ela é universal, a dança ela é universal, a arte cênica é universal, e todas as linguagens são fundamentais para formar um profissional ou formar um ser humano capaz, no mundo moderno, no mundo diverso, de se relacionar e de, aliás, como diz o Deleuze e Guattari, de se colocar para o consumo e poder consumir o mundo com registros que sejam mais includentes, mais respeitosos, mais respeitosos, assim eu diria. Por isso, eu queria pedir ao nosso relator, o senador Plínio, que retire esse jabuti da lei que trata do assunto das instituições comunitárias e similares. Obrigado, professora, senadora Augusta, e a todos os membros da mesa. Obrigado. Obrigada ao senador, que tão bem resumiu aí, acho que o sentimento aqui dessa audiência pública. Mas eu queria aqui, antes de passar aqui, tem algumas perguntas, né, de pessoas aqui que estão participando através do E-Cidadania, que eu gostaria já de ler e já perguntar e já liberar aqui a palavra para quem se sentir à vontade de fazer a resposta, tá? Nós temos aqui a Nathalie da Silva, lá de Pernambuco, que tem duas perguntas. Primeiro, como o modelo de gestão democrática proposto pelo PL 5884/2019 afeta a participação da comunidade nas decisões educacionais em nível local. E a outra pergunta é: quais as principais diferenças entre as instituições comunitárias de educação básica e outras instituições de ensino público e privado? Essas duas perguntas da mesma pessoa. Eu vou ler logo as quatro, tá certo? E aqui nós temos o Jarles, que é do Maranhão, que ele faz a seguinte pergunta: qual é o grau de contribuição que essas instituições podem ofertar na comunidade? E o Wesley Barreto, do Rio de Janeiro: como será feita a distribuição de verbas pelo poder público? São essas perguntas. Eu gostaria aqui já de abrir para os nossos convidados se sentirem à vontade para fazer as respostas. Quem gostaria de começar? Estou esperando. Eu vou botar Alex por ordem de novo, né? Que aí já vai fazendo algum outro encaminhamento das falas que você já ouviu aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui pela ponta. Eu estou lhe chamando de Alex porque eu soube que você é conhecido dessa forma, né? Então, uma forma mais carinhosa aí do Alessandro, né? Alexandro. Pois não, pode falar. Fica à vontade, senadora. Aliás, queria registrar a importância de uma audiência da CCJ estar sendo presidida por uma senadora, né? Essa é uma comissão bastante estratégica da Casa, e a democratização do parlamento brasileiro passa
pelo reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres também nesta casa, muito importante. Bem, acho que as 3 perguntas se conversam, né? Porque há uma preocupação de como é que as instituições comunitárias se relacionariam com o sistema de educação, né? Então, acho que é muito importante que a gente sinalize o lugar específico que foi conferido às instituições comunitárias, retirando elas dentro do guarda-chuva que elas estavam, que eram das escolas particulares, privadas, estrito sensu. Isso, de um lado, permite que o poder público faça uma diferença mais explícita entre uma escola particular, que eventualmente poderia pleitear recursos públicos, e uma escola comunitária, que eventualmente possa pleitear recursos públicos, né? Isso permite maior regulação, tanto da destinação do recurso, quanto do processo de fiscalização e acompanhamento pelo poder público. As instituições comunitárias, talvez 3 diferenças importantes em relação às escolas particulares, estrito sensu, tenham a ver, primeiro, com seu enraizamento social, comunitário e no território. Né? Existe, na perspectiva da escola comunitária, uma construção compartilhada com as pessoas que vivem num dado território, de um projeto político-pedagógico que responde às características, às necessidades e às certas particularidades daquela comunidade, e que isso, portanto, se afasta de um modelo de negócio de uma escola privada convencional. Então, essa é uma primeira característica, um enraizamento na comunidade, no território, que não é um pressuposto da escola particular estrito sensu, mas na escola comunitária é um pressuposto. Um segundo elemento é que as instituições comunitárias, obrigatoriamente, precisam contar com a participação da comunidade na gestão administrativa, na gestão financeira e na gestão pedagógica dessa instituição, o que também não se observa na escola particular, estrito sensu. Vamos lembrar que a nossa LDB colocou o princípio da gestão democrática nas escolas públicas. As escolas privadas, em tese, estariam, digamos assim, menos constrangidas por esse princípio do que as públicas. E, no caso das comunitárias, esse princípio está garantido, a participação da comunidade na tomada de decisão administrativa, financeira e pedagógica. E a terceira coisa que as escolas comunitárias permitem e contribuem, como eu disse na minha fala inicial, é para a experimentação de modelos pedagógicos alternativos que, dentro do poder público, nem sempre são facilitados, né? Porque o poder público ele lida sempre com uma massa, um grande número de escolas, de modo que o seu poder de inovação, experimentação, é um pouco mais limitado do que aquele que uma escola comunitária pode realizar. Um exemplo é a pedagogia Waldorf. Pedagogia Waldorf pressupõe um conjunto de processos, de uma certa concepção de educação, de prática pedagógica, que não necessariamente faria sentido para toda uma rede, mas pode fazer sentido para determinados grupos. Do mesmo jeito, as escolas familiares rurais, que trabalham com a pedagogia da alternância, tem um modelo pedagógico ali que é singular, que é específico. As escolas indígenas, as escolas quilombolas. Então, há um campo de experimentação que as escolas comunitárias historicamente já fazem no Brasil, e agora, com a regulamentação da sua atuação na educação básica, isso pode ser fortalecido. Me parece que a dúvida sobre a distribuição de verbas públicas, a gente explorou um pouco aqui, tanto eu, a professora Andressa, a professora Cristina. Nos preocupa diferenciar o que são os recursos públicos vinculados ao Fundeb, e eles têm uma regulamentação muito específica sobre onde eles podem ser investidos. Então, eu vou retomar aqui, né, a gente está falando da Lei Federal 14.113, e ela diz que se pode fazer investimento do Fundeb em convênios com escolas comunitárias, nas matrículas da educação infantil de 0 a 3, da educação do campo, que adotem o modelo de centros familiares da formação por alternância, que é a pedagogia da alternância, as matrículas de 4 e 5, quando o poder público não tiver garantido ainda
pretenda a universalização da matrícula, as matrículas da educação especial, as matrículas da rede de educação básica que atendam os estudantes com deficiência, né? Isso tem que haver toda uma regulamentação desse atendimento. Então, nos parece que o principal conflito que a gente enxerga no inciso 3 do artigo 2º é que ele deixa explícito que a possibilidade da escola comunitária atender alternativamente a matrícula da educação básica seja nesses casos aqui que a lei do Fundeb já determina. O que passar disso, a nosso juízo, gera um problema, um conflito normativo, porque a gente estaria dizendo que, então, são recursos adicionais que o município, o Estado, deveria pôr à disposição para fazer esse convênio. Mas, fora isso, nós não enxergamos um conflito na destinação de verbas públicas se elas respeitarem o que está posto na Lei 14.113, que regulamentou o Fundeb e que já diz aonde é que o poder público pode investir na rede comunitária, né? E quero sublinhar aqui, de novo, né, a importância da gente reconhecer a experiência social brasileira. Nós não estamos falando da invenção de uma coisa que não existe. Nós estamos falando do reconhecimento de um trabalho que já existe na sociedade civil, com diferentes tipos de experiência espalhados no Brasil inteiro, e que, com a alteração proposta na LDB e aprovada, né, no artigo 19 e no artigo 20, nós estamos, de fato, numa lacuna normativa, e é muito importante que a gente tenha uma regulamentação do que são escolas comunitárias e como elas podem integrar o sistema de ensino. E eu vou finalizar dizendo isso. Uma escola comunitária, ela integra um sistema de ensino. Portanto, os municípios, os estados, têm o dever de fiscalizar, acompanhar e garantir que a oferta educativa feita ali seja de qualidade. Não se trata de separar crianças de um tipo e crianças de outro tipo, frequentando dois sistemas diferentes. É o mesmo sistema de ensino, com regras de fiscalização, acompanhamento, controle, que garantam a isonomia, a igualdade de acesso, permanência e das condições que acontecem ali dentro do espaço. Acho que são essas as questões. Ótimo, respondeu além, né? Respondeu tudo. Agora eu gostaria de deixar aberta a palavra, se as nossas convidadas estiverem aqui. Então, pronto, a Cristina também pode fazer aqui suas considerações. E depois eu tenho já alguma sugestão aqui, que eu acho que dava para a gente dar uma agilidade, né, no que a gente está propondo pela audiência pública. De conversar com o próprio relator, né, o senador Plínio, até para que seja pontuado com ele o que está sendo pontuado aqui, o que foi falado pelo senador Rogério Carvalho, que é muito importante, para a gente realmente tentar logo fazer, junto ao relator, que é quem vai poder alterar ou não o que já está aqui, porque é uma comissão terminativa, então não vai mais voltar, né, para a Comissão de Educação, e o que verdadeiramente a gente quer é construir uma forma, eu diria, mais unânime, né? Não diria unânime, porque não tem unanimidade em nada, mas pelo que a gente percebe, de convencimento também real do que está sendo discutido e debatido na audiência pública. Então, acho que seria, de vez já, pedir aqui para a assessoria ver se o relator está aqui no Senado e já provocar se ele pode receber, né, aqui no caso, se todos puderem também, né, é uma sugestão para que a gente possa levar a pauta aqui da comissão para tentar sensibilizá-lo. Agora eu passo aqui para a Cristina. Obrigada, senadora. Bom, na verdade, eu vou só complementar o que o professor Alex trouxe, né, claramente esses 3 pontos, e dizer que o projeto de lei, ao valorizar essa palavra comunitária, ele, de maneira completa, ele traz essa experiência da sociedade civil para esse enraizamento no território. Então, ela faz sentido porque ela realmente tem um pertencimento local diferente de outros modelos. Então, nesse sentido, todo o demais, né, a gestão administrativa, a própria experimentação e a inovação estão conectadas a essa preocupação da Nathalie, né, que traz como é que a experiência local será valorizada. Então, no nosso entendimento, esse enraizamento no território ele é central, tanto para a valorização da diversidade cultural brasileira, da cultura local, né, desse país imenso. Então, as escolas comunitárias teriam essa experiência já sendo realizada há muito tempo no Brasil e que é uma oportunidade de valorização.
Com certeza. Agora eu passo também a palavra para nosso também professor, vou fazer igual o senador Andressa, que também poderá falar. Não repetir, né? Acho que o professor Alexandro foi muito pontual e detalhado na explicação. Acho que um ponto só de entendimento é que, além das privadas com fins lucrativos, as públicas estatais, né, e as comunitárias, a gente tem as confessionais e filantrópicas, né, que também são sem fins lucrativos, tem uma participação da comunidade, né, alguns grupos, mas então as comunitárias são o que não é também confessional e filantrópica. Acho que isso também precisava ser pontuado. Outra questão é que acho que o Heleno trouxe um pouco na fala dele, que a ideia dessa lista, né, que a regulamentação do Fundeb trouxe para o repasse de verba pública, ela é, de certa forma, temporária, né, porque ela é de forma alternativa. Então, a ideia não é que se mantenha esse repasse para sempre, né? A ideia é que, progressivamente, a gente vá avançando na oferta de matrículas públicas de forma universal. Isso, inclusive, está na Lei do Plano Nacional de Educação e é previsto constitucionalmente. Então, a ideia desse repasse é enquanto não tiver, né, a oferta no setor público do Estado. Então, essa questão progressiva precisa ser registrada. E, por fim, tanto as comunitárias, filantrópicas, públicas e privadas, todas estão submetidas à Lei de Diretrizes e Bases, à Constituição Federal, todas têm que garantir todos os parâmetros de qualidade e, inclusive, reiterar aqui a necessidade de regulamentação do Sistema Nacional de Educação, que já passou pelo Senado, mas vai ter um debate na Câmara e vai voltar para cá, inclusive de aprofundamento do mecanismo do custo aluno-qualidade, que traz uma série de parâmetros sobre que qualidade é essa que precisa ser seguida nas instituições de ensino, né? E são padrões mínimos, então, que os professores tenham mínima valorização, né? O piso seja cumprido, que a gente tenha progressão de carreira, condições de trabalho, enfim, uma série de elementos que precisam estar explicitados de forma mais contundente no projeto de lei do sistema, para que a gente, de fato, tenha um fôlego de trazer no texto da lei uma regulamentação melhor para todas as instituições de ensino, não só, né, as comunitárias, públicas, mas também as privadas. Era isso. Obrigada, senadora. Não, eu que agradeço. Eu acho que agora a gente pode ir para a questão mais prática, se assim vocês concordarem, todos concordarem. Eu quero aqui já ir encaminhando, já para finalizar, agradecer aqui os convidados pelos esclarecimentos que foram prestados aqui, os senadores que passaram, a equipe aqui da comissão, também quero agradecer a toda a assessoria que está aqui presente, a toda a imprensa, e dizer que o encaminhamento, que eu acredito que possa dar um resultado mais rápido, que é o que a gente quer, é a gente já tentar agora fazer esse grupo de trabalho, vamos assim chamar, e tentar conversar com o relator para ver o encaminhamento da audiência pública, o convencimento do próprio relator, né, que aí vai depender realmente também do convencimento dele, e a gente dar andamento no que foi discutido aqui. Registrando aqui que o nosso ministro da Educação está aqui na comissão ao lado, né, fazendo toda a explanação da questão das metas do MEC, o que é que vem sendo feito, o que está sendo reconstruído, e eu gostaria muito de participar também. Então, eu já quero aqui declarar encerrado, se assim todos concordarem, agradecendo a presença de cada um, de cada uma, e deixando esse encaminhamento para que a gente possa seguir aí com essa tarefa de agilizar e fazer com que esse projeto seja aprovado. Então, ou não, né? Mas que ele seja convencido através de conversas e construído por várias pessoas. Então, muito obrigada e um ótimo dia a todos e todas.